Queridos, graça e paz, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, onde você estiver vendo esse vídeo, que Ele possa falar ao seu coração e te abençoar. Amém? Eu sou o irmão Paulinho, sou professor da Escola Bíblica Dominical, da Sala dos Adultos, da Segunda Igreja Batista Nacional em Diadema, Sibinade, e hoje vamos dar sequência à nossa lição número 6, né? Estamos falando de um tema importantíssimo que é as marcas de uma igreja saudável. Hoje vamos continuar falando da marca número 4, que é a conversão, lição número 6 da revista. Se você tem a revista, acompanhe a leitura comigo e a explicação. Caso não, ouça atentamente, você será abençoado também. O irmão Daniel iniciou no último fim de semana essa lição, falando sobre o que é conversão, né? Falando sobre novo nascimento, e hoje a gente parte para o tópico 2, que é conversão, arrependimento e fé. Então eu vou ler conforme está na revista e depois nós vamos pausando e explicando, tá bom? Então vamos lá. Quando Deus realiza a sua maravilhosa obra de regeneração em uma pessoa espiritualmente morta, isso sempre gera resultados. A Bíblia chama esse resultado de conversão. Então, irmãos, eu vou fazer uma pequena introdução, uma pequena recapitulação sobre o que é conversão. Em outros vídeos já foi explicado isso, em outras lições, e você já deve ter ouvido falar sobre o significado da palavra conversão. Se converter é mudar de rota, é mudar de caminho, né? Eu sempre dou aquele exemplo quando você está numa estrada e você percebe que alguma coisa está estranha, você está se distanciando do seu destino em vez de se aproximar. E aí você nota que você está nessa rodovia ou nessa estrada no sentido contrário. E aí a atitude a se tomar é procurar um retorno, né? Onde você enxergar uma placa escrito retorno, você vai na hora entrar por esse caminho e pegar a estrada, enfim, no sentido correto. A conversão é isso, né? Ela inicia, logicamente, por obra e graça do Espírito Santo. Nas próximas aulas vamos falar, quando entrarmos na lição 7, vamos falar sobre evangelização. E é interessante que um tema leva ao outro, né? E o que importa para nós é que o Espírito de Deus é quem começa ou quem opera verdadeiramente esse trabalho de conversão. A evangelização é importante para que isso aconteça, uma atitude nossa é importante para que isso se consolide, mas o trabalho é essencialmente de Deus. Porém, com a nossa participação. Então eu vou ler algumas coisas aqui e vou parando e explicando. Enquanto Jeremias apontou para a obra de Deus na conversão, isso já foi explicado pelo irmão Daniel na aula anterior, voltando aqui, Paulo ressalta que também devemos fazer algo. Ele diz que os crentes de Tessalônica, quando ouviram a palavra, deixaram os ídolos e se converteram a Deus para servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Isso está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 e 9. Eu peço que depois você leia as referências. Como eu sempre digo, não dá para abrir a Bíblia em todas as referências durante o vídeo por conta do tempo, tá? É Deus que concede o arrependimento e a fé, mas Deus não se converte por nós. Somos nós que nos arrependemos para com Deus e exercemos a fé no Senhor Jesus. Atos 20, versículo 21. Somos nós que rejeitamos o senhorio dos ídolos e passamos a servir um Deus vivo e verdadeiro. Nossas ações, porém, são o fruto e não a razão da ação de Deus. Repetindo essa frase,
Nossas ações, porém, são o fruto e não a razão da ação de Deus. Vou ler mais um trechinho para a gente explicar. O que acontece da nossa parte na conversão? Como devemos responder ao ouvir as boas novas? São algumas perguntas que Deus deixa para a gente aqui. Jesus deixa isso bem claro. Devemos nos arrepender e crer no Evangelho. Marcos 1, 14 e 15 fala sobre isso. E esse é o resumo que Marcos dá a respeito da pregação de Cristo. Em Atos e nas epístolas, vemos a presença, arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Hebreus 6, versículo 1. Assim, o que são arrependimento e fé? O verdadeiro arrependimento consiste em reconhecer com tristeza o horror e a culpa das nossas transgressões e voltar-se do pecado para Deus. A fé salvífica envolve conhecer, concordar e principalmente confiar em Cristo e na sua obra redentora. Irmãos, eu vou abrir um parêntese importante aqui para dar uma pitadinha teológica aqui. Eu não quero me aprofundar demais, porque isso até hoje gera discussões e é coisa que desde lá de trás já se comenta e já existem essas correntes teológicas que eu vou comentar com vocês. Muito superficialmente, logo mais dentro de alguns dias, até algumas semanas aí, nós vamos lançar no canal uma série de vídeos chamada Quem Somos, né? É um trabalho que algum tempo atrás nós começamos na igreja para orientar aquelas pessoas que se achegam, que estão se convertendo e até que vêm de outras igrejas, para conhecerem o que a nossa igreja, Segunda Batista Igreja Nacional em Diadema, pensa em relação a determinados assuntos. E um assunto que no meio evangélico gera ainda discussões é a questão da doutrina de salvação. Eu vou falar bem resumidamente, porque se a gente for se aprofundar nisso aqui, vamos gastar horas e horas. Mas nessa série de vídeos que a gente vai lançar, a palestra Quem Somos, que a gente chama, eu vou me aprofundar um pouquinho a mais, não muito também, porque são muitos temas, tá? Mas quando se fala de doutrina de salvação, existem duas linhas teológicas muito conhecidas por alguns. Para quem está se achegando agora, para quem nunca estudou em relação a isso, talvez tudo que eu vá dizer aqui agora seja novidade. Existe uma linha chamada arminianismo, de Armínio, e a outra chamada calvinismo, de João Calvino. E elas são muito diferentes umas das outras uma da outra em relação à doutrina de salvação. Em linhas gerais, vou explicar de uma maneira bem simplória. Perdão. A doutrina calvinista, em linhas gerais, ela ensina que há uma predestinação em relação àqueles que serão salvos. Ou seja, Deus ele já tem predestinados aqueles que vão herdar a salvação. E existe uma coisa que eles chamam de graça irresistível, ou seja, aqueles que estão destinados à salvação, uma hora ou outra eles vão se render a Cristo e serão salvos e o propósito de Deus será então cumprido. Já a linha de Armínio, ela explica ao contrário, que não há essa predestinação, que é necessário então que a pessoa se converta, ela ouça a pregação, seja evangelizada e se converta. É uma diferença básica aí entre essas duas doutrinas. Voltando para Calvino, eles pregam que a salvação, uma vez que a pessoa é salva, ela não perde mais a salvação. Ou seja, uma vez salva, salva para sempre. Guarda essa informação.
Armínio já ensina que a salvação pode ser perdida, uma vez que a pessoa se desvie, ou peque, ou escorregue, ou faça algo que desagrada a Deus, essa salvação pode sim ser retirada dela. O que eu quero que você entenda? Há igrejas que são calvinistas e, portanto, têm esse entendimento da predestinação e que a salvação não se perde. E existe a linha de raciocínio arminiana que diz, então, que é necessário um trabalho de evangelização, que a pessoa precisa tomar uma atitude para ser salva, o que no caso dos calvinistas, a pessoa ela será alcançada mais cedo ou mais tarde pela graça irresistível e a pessoa meio que não tem que tomar atitude nenhuma. Porém, os arminianos eles entendem que a salvação se perde. Então, diferenças. Calvino ensina que a graça é irresistível e os predestinados serão salvos de uma forma ou de outra, e essa salvação não se perde. Armínio já diz que precisa haver um trabalho de evangelização, não que os calvinistas neguem a necessidade de evangelizar, não é isso. Mas, para eles, independente de como isso for feito, os predestinados serão alcançados de um jeito ou de outro. Para Armínio isso é diferente, e Armínio ensina que essa salvação pode ser perdida. Como que a nossa igreja pensa? Como que a Igreja Batista Nacional pensa? Somos calvinistas ou somos arminianos? Na verdade, nós somos um misto das duas linhas. Por quê? Antes da salvação, nós pensamos como Armínio, ou seja, não há uma lista de predestinados, a obra de evangelização tem que ser feita e a pessoa precisa sim tomar uma atitude. Depois da salvação, aí nós pensamos como Calvino, porque é inconcebível para nós uma pessoa ser salva por Cristo e perder essa salvação. É como se o nome dela, que foi escrito no livro da vida, Deus, toda vez que ela peque, que ela escorregue, Deus fosse lá e apagasse esse nome. Aí a pessoa se arrepende, pede perdão, Deus escrevesse de novo. Não, o nome dela está escrito com o sangue do Cordeiro, nada apaga. Ah, mas eu já vi pessoas que se converteram e se desviaram. É porque nunca houve uma conversão de verdade, nunca houve uma salvação real. Quando a pessoa se converte de verdade, o Espírito Santo, entenda isso, é importante, passa a habitar dentro da pessoa. O Espírito Santo que antes a convencia, trabalhava com ela de fora para dentro, hoje ele habita dentro da pessoa, ele não passa a habitar em alguém e depois sai. Ah, a pessoa se arrepende, o Espírito Santo volta. A pessoa peca, o Espírito Santo sai de novo. É inconcebível para a gente essa ideia. Então nós somos arminianos até que a pessoa seja salva e calvinistas depois da pessoa ser salva. Eu vou parar por aqui porque tem conflitos teológicos seculares aí, né? Em relação a isso, não dá para dizer que um é totalmente errado e o outro totalmente certo. Mas como eu disse, nós temos essa linha de pensamento. Amém? O que o autor diz aqui, voltando para a revista? Deixa eu pegar aqui de novo. Assim, diz aqui o autor, o que são arrependimento e fé? A fé é dada por Deus. Romanos 10:17, se não me falha a memória, diz que a fé vem por ouvir e ouvir através da palavra de Deus. O que gera o arrependimento é o Espírito Santo que gera. Como disse o autor aqui, o verdadeiro arrependimento consiste em reconhecer com tristeza e horror a culpa de suas transgressões e voltar-se do pecado para Deus. A fé salvífica envolve conhecer, concordar e principalmente confiar em Cristo e sua fé redentora. Ou seja, arrependimento, o homem natural, a natureza humana caída por si só não pode produzir. Tem que haver um agir de Deus. Como os calvinistas dizem, mas
o homem precisa se render, precisa dar um passo na direção de Deus. Precisa procurar o caminho, o retorno, como eu disse no exemplo no início, e pegar a estrada no caminho certo. Reconhecer que está no caminho errado e pegar a estrada no caminho certo. Isso é trabalho nosso. Amém? Lendo um pouquinho mais. É bom lembrar que arrependimento e fé são graças inseparáveis. Ninguém pode virar as costas para o pecado sem voltar-se para Deus em fé. É impossível. Né? A natureza humana é pecaminosa. Se não for para haver uma conversão genuína, a pessoa não toma atitude nenhuma. A pessoa não tem consciência, enquanto o Espírito Santo não a convence de que ela está errada. Tem pessoas que às vezes podem fazer algo muito mal e de repente tem um remorso ali, uma tristeza por suas atitudes, mas lá na frente ela volta a fazer, porque não houve arrependimento verdadeiro, não houve salvação. Se alguém rejeita o pecado, mas não recebe a Cristo, cai em outro pecado. E assim é um ciclo vicioso. Se alguém recebe a Cristo e não se arrepende do pecado, também, consequentemente, não o recebeu de verdade. É bom também lembrar que arrependimento e fé são posturas do coração. Sendo assim, é problemático igualarmos essas mudanças internas a ritos externos, como repetir uma oração, levantar uma das mãos ou ir até a frente. Essas coisas podem ou não acompanhar a conversão, mas elas não são sinônimos de arrependimento e fé genuínos. E aqui é importante a gente entender. O que importa, como diz o autor aqui, é a postura do coração. Não importa como você aceitou Jesus. Se você foi numa igreja e após uma pregação o pastor te chamou lá na frente, você levantou a sua mão, recebeu uma oração ali na hora, teve os seus dados anotados, foi convidado para participar das aulas dos catecúmenos, quer dizer, os novos convertidos, fez curso de batismo ou está fazendo o curso de batismo, isso aí, é lógico, o curso de batismo, o discipulado, são coisas importantes, mas o formato, a forma que você aceitou Jesus não importa. Eu mesmo aceitei Jesus na minha casa. Já contei em outro vídeo, resumidamente, eu estava com uma enfermidade. Eu tinha um problema que minha coluna saía do lugar constantemente. Qualquer movimento brusco que eu fizesse, eu ficava com a coluna fora do lugar. E só quem teve isso sabe a dor que é. E um dia, orando com um pastor pela televisão, eu orei, pedi a Deus que me curasse e realmente fui curado. E nesse dia eu estava muito desanimado. Passei o dia inteiro triste, perdi o dia de serviço por conta dessa doença, dessa dor. E eu vinha pedindo a Deus que me mostrasse se ele realmente era Deus, como era pregado, que ele me desse um sinal. E ele me curou milagrosamente. Isso já tem 22 anos mais ou menos. Eu nunca mais tive aquele problema na coluna que era recorrente. E naquele dia eu levantei a mão e aceitei Jesus na minha casa. Eu só estava esperando um sinal para eu realmente me entregar de corpo e alma para Deus. É um começo, é um processo, né? Um começo de um processo. Eu não virei um santo naquele dia, até porque e isso é um assunto muito extenso para a gente falar em outras aulas até, mas quando nós, já comentei num vídeo anterior, nessa série já dessa revista, que quando a pessoa aceita a Cristo, ou seja, ela se arrepende dos seus pecados e toma o caminho do retorno, né, da conversão, ela está salva, posicionalmente ela está salva. E ela é santificada naquele momento, ou seja, ela se torna separada do pecado. Mas a santificação, ao mesmo tempo que ela é um fato que ocorre nessa hora, ela é um processo. O crescimento espiritual se dá no dia a dia, na comunhão, na vida com Deus. Isso é importante a gente nunca esquecer. Né? Não é porque você aceitou a Cristo num dia que você já é maduro espiritualmente, claro que não. Você precisa buscar
esse amadurecimento. E também não é para ficar se rebaixando. Não, eu estou começando agora, eu não sei nada. Tudo bem, eu não sei nada, mas eu vou buscar comunhão com Deus, vou ler a Bíblia, vou orar e vou crescer na fé também, né? É necessário que a nossa parte seja feita. Que mais? Mais um parágrafo. Além disso, a verdadeira conversão pode ou não envolver uma experiência emocionalmente intensa. Tem gente que pensa que para o aceitar Jesus dela ser válido, ela tem que chorar, tem que se emocionar. Nem sempre, cada um tem um jeito. Eu sou uma pessoa que eu tenho meus momentos mais emotivos, mas eu não sou uma pessoa que você vai me ver chorando na igreja comumente. É difícil. Isso quer dizer que eu sou menos de Deus? Quem julga é Ele, né? Enquanto tem outras pessoas que já são mais emotivas. Quem é mais espiritual? São os frutos que dizem, não é a emoção, né? Que mais? Eu geralmente sou uma pessoa, falando nisso, que eu choro mais de tristeza do que qualquer outro tipo de emoção. Mas isso vai de cada um, né? Voltando à leitura aqui, então, a verdadeira conversão pode ou não envolver uma experiência emocionalmente intensa, contudo, ela se evidenciará em seus frutos, é o que eu falei, né? O que mostra Deus na nossa vida é o fruto que se produz. O arrependimento do coração vai se externar na busca visível da santidade. E a fé do coração vai se externar em confissão pública, que é o batismo. É um outro assunto para uma outra aula. Né? Tem gente que pensa que o batismo é requisito para a salvação. Tem gente que pensa que o batismo, se não ocorrer, a pessoa está condenada. E o batismo nós vamos aprender mais para frente, que é uma confissão pública de uma atitude tomada anteriormente, que é o arrependimento e a salvação e a conversão. A fé do coração vai se externar em confissão pública de Jesus como seu Senhor. Aí tem uma série de referências, eu vou citar, se você puder ler depois. Atos 2:38, Atos 18:8, Atos 26:19 ao 20, Romanos 10:9, Apocalipse 2:16. A evidência da genuína conversão é a perseverança em guardar os mandamentos de Deus e a fé, e a fé em Jesus. Apocalipse 14:12, Mateus 24:13. O autor coloca aqui algumas questões para você refletir, né? Quando nós estamos em aula presencial, fica mais fácil de fazer esse tipo de debate. Mas como estamos online, fica para a gente refletir. Se você quiser, use os comentários aí do YouTube para falar com a gente também. É possível alguém afirmar que crê em Cristo como Salvador, mas não estar disposto a recebê-lo como Senhor e arrepender-se dos seus pecados? Uma pergunta. Qual o perigo de associarmos certos ritos externos à conversão do coração? Infelizmente, no meio evangélico tem muito ritualismo, né? Tem muitos ritos e a maioria sem embasamento bíblico, mas eu quero que você fique como lição de casa para pensar nisso. E a outra pergunta, é possível afirmar que crê em Cristo, mas não estar disposto a recebê-lo como Senhor? É interessante isso. Geralmente se usa muito no púlpito, e isso tem base bíblica, falar Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu vou encerrar com isso. A parte 3 eu queria entrar hoje, mas o tempo não vai permitir, vai ficar para o irmão Francisco semana que vem. E a conclusão da lição. Mas eu quero só comentar isso aqui. É muito mais fácil aceitar a Cristo como Salvador do que como Senhor. Tem muita gente que vai à igreja e ouve uma
mensagem apenas. E o que eu vou dizer aqui não é regra, tá? A pessoa ouve uma mensagem apenas, às vezes uma mensagem rápida, e a pessoa levanta a mão e vai à frente e aceita Jesus como Senhor e Salvador. Eu nem sei se é 100% correto esse termo, aceitar Jesus. Na verdade, quem nos aceitou desde o começo é Ele, né? Mas a pessoa, enfim, vai à frente e entre aspas, se torna um cristão. Muitos vão à frente, tomados pela emoção, outros por uma necessidade que tem de cura, ou de prosperidade, ou de alguma coisa e acha que tem que fazer isso para receber uma bênção. Essas pessoas, não é regra, mas muitas vezes elas não ficam firmes no Evangelho depois. Recebem o que querem e se afastam, ou não recebem o que querem e se afastam também desiludidos. Encaram Jesus como mais uma religião, mais uma tentativa. Eu fui conhecer, antes de me converter, outras religiões. Aliás, religiões, porque o Evangelho não é religião. Fui conhecer. Fui a lugares bem estranhos, hoje olhando, mas que tinham lá seus rituais e tinha uma coerência, se você for pensar com a cabeça secular, com a mentalidade secular, muita coisa do que se fazia e que eu via lá fazia sentido, mas quando você conhece o Evangelho de verdade, você vê que não há sentido. Infelizmente, muitos vão à frente, envolvidos, como eu disse, levados pela emoção ou por uma necessidade. Alguns, felizmente, são doutrinados a tempo e corrigem o foco, o propósito e se tornam pessoas firmes com Jesus e frutíferas e viram uma bênção na mão de Deus. Via de regra, é interessante que a pessoa ouça bastante mensagens, pesquise, ore, para depois esse processo de conversão se concluir. Eu fico um pouco assustado com aquela pessoa que vai à igreja pela primeira vez e se emociona e já vai lá à frente, aceita Jesus. E tem pastores que já, logo depois, ele já embute um cargo nessa pessoa. Isso aconteceu comigo. Quando eu fui para a igreja, há 22 anos atrás, eu não estava muito certo ainda. Eu tinha, como eu disse, aceito Jesus em casa. Alguns dias antes, procurei uma igreja local e, muito novato na fé ainda, já me deram cargo. Em pouquíssimo tempo eu já tinha um cargo pesado na igreja, um cargo de alta responsabilidade. E eu passei uma fase muito grande, muito terrível de dúvidas em relação até à minha salvação, porque nessa época eu não tinha esse conhecimento bíblico, teológico, que eu adquiri na Igreja Batista muito tempo depois. Eu ficava achando que qualquer coisa eu tinha perdido a salvação, eu me sentia indigno. Claro, digno nós não somos, não merecemos nada de Deus, somos falhos, somos pecadores, mas quando você tem esse entendimento que a sua salvação é perdida por qualquer coisa que aconteça, isso vai enlouquecendo você. Isso vai te deixando confuso, cheio de dúvidas. Tanto é que eu cheguei na Igreja Batista arrasado, achando que tudo estava perdido para mim, que eu estava condenado ao inferno mesmo e não tinha mais o que fazer. Então, é importante buscar conhecimento, orar, buscar a Deus, ler boa literatura evangélica. Como eu sempre digo, peça orientação ao pastor antes de comprar um livro. Cuidado com o que tem na internet, rádio, televisão, tem muita sujeira disfarçada de evangelho. Sempre falo isso aqui, mas é muito importante que nós pesquisemos. É a sua vida, é a sua salvação que está sendo discutida aqui. Infelizmente, muitos vão na emoção, movidos por uma necessidade e se desviam. Graças a Deus há aqueles que vão
no primeiro culto já vão lá e se convertem. E estão firmes até hoje, que bênção. Não estou dizendo que é impossível disso acontecer. Eu só digo que é muito importante nós darmos um passo dessa magnitude sabendo o que está fazendo. O YouTube é uma ferramenta livre. Talvez você que está assistindo não é membro da nossa igreja, não é nem um evangélico ainda, não é um cristão, e você está aí precisando de uma palavra, de uma orientação e encontrou esse vídeo, não por acaso, porque eu creio que Deus é que faz todas as coisas, mas eu digo a você, não comece a, não diga amém para tudo que você ouve de primeiro, sem analisar. O Evangelho é lindo. O Evangelho é a salvação da nossa alma, é a vida eterna que o homem por si só não pode alcançar, não pode obter. Mas tem muita coisa suja, disfarçada de Evangelho por aí. Você tem uma dúvida? Deixa um comentário aqui pra gente no vídeo. Qualquer coisa. Busque conhecimento. Esse canal da Sibinad é riquíssimo. Tem inúmeras pregações, inúmeras aulas, né? Vá nas playlists, veja lá os vídeos. Mesmo que você já seja membro de uma outra igreja, ou mesmo que você seja membro da nossa igreja, é importante sempre adquirir conhecimento. Esgote, maratone os vídeos aí, né? Muita gente nessa quarentena está tendo um tempo livre maior do que o normal. Invista esse tempo aprendendo mais das coisas de Deus. E se você não é um cristão ainda, eu te aconselho de coração, devore tudo que tem nesse canal. Deus vai te abençoar. Amém? Infelizmente meu tempo já está estourado. Não conseguirei dar sequência, mas na próxima semana o irmão Francisco, salvo algum motivo de força maior, ele é quem dará continuidade à lição. Amém? Onde você estiver, feche seus olhos para que você não se distraia. Eu vou fazer uma rápida oração junto com você. Pai, em nome de Jesus, eu lhe sou grato por essa palavra, por essa aula, por esse entendimento. Peço que o Senhor abençoe essa pessoa que está vendo esse vídeo agora de acordo com a necessidade dela. Seja enfermidade, seja um problema profissional, financeiro, familiar, sentimental, espiritual, seja lá onde essa pessoa precisar de uma bênção, de um toque das tuas mãos, Senhor, abençoe agora. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, abençoa todos que estão assistindo, abençoa suas casas, seus lares, suas famílias e abençoe a nossa igreja, os nossos irmãos também. Pai, que o Senhor dê sabedoria aos homens para que a vacina para esse coronavírus seja concluída o quanto antes e possamos a ter uma vida tranquila e sossegada novamente. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima aula. Fique em paz, em nome de Jesus. Amém.